Senhor, então eu creio que Ele vai sustentar, né, até o final. E como sou grata a Deus, né, por esse tempo, por essa oportunidade também. Irmãos, nós temos falado aqui da história do povo de Deus. Ontem o pastor falou que Deus sempre deixa um memorial. E que o maior memorial que nós temos das obras, de tudo que Deus fez, é a sua palavra. Se queremos saber da história, da redenção, de como o Senhor nos resgatou, precisamos conhecer a palavra. E nesse momento, o Senhor está nos ensinando um pouco mais sobre a formação desse povo, né? Que vem lá da escravidão do Egito, ficou lá quanto tempo lá escravo? 400 anos. O Senhor levanta Moisés e diz para Moisés libertar aquele povo da escravidão. Aí eles são libertos lá do Egito. O que acontece com eles? Vão lá para o deserto, né? Chegaram em Canaã em 4 dias, né, irmãos? Não chegaram em 4 dias por causa da desobediência, por causa da dureza do coração, por causa de sua idolatria, né? Da sua saudade do Egito, né? Eles foram libertos do Egito, mas ainda tinham saudade do Egito, né? Até das cebolas do Egito tinham saudade, né, pastor? Eles tinham saudade e ficaram no deserto lá por 40 anos peregrinando. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, ficando apenas Josué e Caleb e a nova geração, que agora está prestes a entrar aonde? Na terra prometida. Eles estão já ali às portas, né, de Canaã. Só que quando eles chegam lá em Canaã, né, essa nova geração, eles estão no centro da vontade de Deus, não estão? Porque Deus quer que eles cheguem onde? Em Canaã. Então eles estão dentro da vontade de Deus. Mas mesmo no centro da vontade de Deus, eles teriam que enfrentar desafios, né? Então, mesmo quando a gente está no centro da vontade de Deus, irmãos, crendo no Senhor Jesus, firme nas promessas do Senhor, né? Firmes na casa de Deus, ainda teremos o quê? Desafios. Tem gente que fala, que diz que se você é um crente, você não pode ter desafios. Se você é um crente, você... Pessoal, as mulheres aqui no momento aqui de compartilhar, né? Quantas histórias as irmãs compartilharam de pessoas que creem que se a pessoa tem Jesus, não pode adoecer, por exemplo, não pode passar por lutas, não pode passar por problemas, porque tem Jesus, né? Mas a história bíblica vem nos mostrar que mesmo esse povo ali, prestes a alcançar a promessa, de acordo com a vontade de Deus, eles tinham que enfrentar desafios. O primeiro desafio que eles enfrentam é o quê? O Rio Jordão, né? Antes de entrar em Canaã, na frente deles tem um grande rio, que não era um corguinho, né? Era um riozão, grandão, né? Como o mar. E aí, como que nós vamos atravessar, gente, esse negócio? Você imagina a cabeça daquele povo, né? Que é a nova geração. Mas eles eram filhos daqueles reclamões, lembra? Lembra como é que eles ficavam na cabeça do Moisés? Lembra? Pra que, Moisés, que tu tirou nós lá do Egito? Pra morrer aqui no deserto? Né? Ah, não tem água doce, só tem água amarga, né? Então, você imagina agora, Moisés havia morrido, Deus levantou Josué para colocar no lugar, e Josué agora tem a missão de entrar com esse povo lá na terra prometida, que era Canaã. E aí, eles têm esse primeiro desafio de atravessar o Rio Jordão. Pode ser que alguns, né, pastor, eles estivessem assim, meu Deus, como, né? Agora Deus falou, né, que nós íamos entrar aí nessa terra prometida e tem esse rio desse tamanho na nossa frente, né? Alguns devem ter até duvidado, com certeza. Alguém duvidou? Mas o que Deus vai e faz? Deus vai e abre aquele rio e eles podem atravessar. Logo após a travessia do Jordão, ele se instala onde? Em Gilgal, que nós aprendemos ontem com o pastor a pronúncia correta, né? Gilgal. E ali é o primeiro ponto em que o povo se acampa, né? Ali, a primeira vez, eles comem dos frutos daquela terra. Eles passaram a comer do fruto que aquela terra produzia.
Então Deus para de enviar o maná, que era diário, né? Eles celebram ali a Páscoa e eles ficam acampados ali. Só que Deus mandou eles conquistarem aquele território, né? Então eles poderiam ficar acampados ali para sempre. Eles tinham que ficar parados ali? Não, eles tinham que o quê? Avançar. E aí, à frente, o que tinha, irmãos? A cidade de Jericó. Nós temos que avançar, mas à nossa frente tem uma cidade chamada Jericó, onde vivia um povo que idolatrava outros deuses. Matavam seus próprios filhos para oferecer a esses deuses. Um povo que odiava o Deus, o nosso Deus, né? E agora o povo de Deus precisa entrar nessa terra que à sua volta havia o que? Um enorme muro. Não era uma muretinha, um murinho, mas era um muro, o Senhor muro. Era tão grande o muro que havia moradias nesse muro, né? Então era uma fortaleza, né? Era algo grande, era algo impossível aos olhos humanos, né? De se vencer, de entrar ali. Lembrando que o povo de Deus, nessa época ainda chamado povo hebreu, né? Vai ser chamado povo de Israel mais à frente. O povo hebreu não tinha o quê? Armas. Devia ter uma coisa ou outra, né? Eles estão vindo do... obrigada. Eles estão vindo do deserto. Então, algum tipo de arma eles deviam ter, mas não armas para guerra. Eles não tinham carros, cavalos, não tinha. Era o povo nas canelas mesmo, né? Eles andavam nas canelas e algum tipo de arma. Eles deviam pensar, meu Deus, como que nós vamos entrar nessa cidade e vencer essa batalha, né? E aí é que entra, né, o poder do nosso Deus. Realmente não era Josué que ia entrar lá e vencer. Realmente não era o povo que ia entrar na cidade de Jericó para vencer, mas era o próprio Deus. E isso nós vamos ver em Josué capítulo 5, né? Josué capítulo 5, versículo 13. Nós vamos ver que essa luta começou aqui, ó, em Josué capítulo 5, versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha só que legal, irmãos. Eles estavam, de repente, atemorizados com o que estava por vir, né? Então, aqui acontece uma teofania, né? Que é uma aparição física de Deus, né? Aparece um homem diante de Josué e Josué pergunta: quem é você? Você é de lá? É deles? É do povo inimigo? Ou tá do nosso lado, né? Então Deus diz para ele: olha, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então o próprio Deus aparece ali e diz para Josué: Josué, eu sou contigo. E você vê que algo muito semelhante ao que Deus fez com Moisés, né? Que o Senhor fala para ele: você tira seu chinelo, porque esse é o quê? Um lugar santo. E então Josué tem ali esse momento com Deus, né? E Deus vai começar a dizer para Josué o que vai acontecer daqui para frente. Deixa eu só peraí, rapidinho, irmãos. Chegar só um cadinho para cá, João. Tô com medo de derrubar o
o microfonezinho. Então, agora chegou a hora, né? Vem com Josué lutar em Jericó. O Senhor apareceu para Josué e disse: olha, eu sou o Senhor. Eu estou aqui. Tira o calçado do seu pé, porque esse lugar é santo. Agora o Senhor é que vai falar tudo o que há de acontecer. E aí eu vou pedir para os irmãos vocês continuar lendo aí esse texto, agora no capítulo 6, versículo 1. O caminho da promessa, né? Josué 6:1 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então, irmãos, Josué capítulo 6:1, mostra que Jericó surge diante de Israel como o primeiro grande desafio depois da travessia do Jordão. Então, o povo não estava fora da vontade de Deus. Ela estava dentro da vontade de Deus, porque Deus queria que eles chegassem naquele lugar, na Terra Santa, na Terra Prometida. Então, eles estão exatamente no local onde Deus os colocou. Mas mesmo assim, tinha o quê? Um obstáculo. E era um obstáculo grande, né, irmãos? A cidade estava fechada. O texto bíblico está dizendo que ninguém entrava e ninguém saía de Jericó. Isso mostra que o caminho da promessa não é um caminho sem dificuldades. Estar no centro da vontade de Deus não significa viver sem enfrentamentos, irmãos. Somos crentes em Jesus? Glória a Deus. Mas isso não nos livra dos enfrentamentos da vida. Todos nós, em algum momento, enfrentaremos desafios maiores, né? Mas no nosso dia a dia também não enfrentamos pequenos desafios, né? O tempo todo a gente não tem que mostrar que é de Jesus. Começando no nosso dia, às vezes quem pega o trânsito. Jesus, né? Tem que mostrar que é de Jesus no trânsito, né? Tem umas coisas que eu não dirijo bem, não. Mas tem gente que, olha, eu vou te falar um negócio, se supera, né? Mas a gente tem que ser crente o quê? O tempo todo, né? Em todos os momentos. Nós teremos desafios pequenos do dia a dia e, às vezes, grandes desafios, né? Então, nós precisamos caminhar com Deus, confiar em Deus mesmo diante desses desafios. Jericó, irmãos, não era apenas uma cidade, ela era uma fortaleza, um símbolo de resistência. E é assim que muitas vezes, muitas situações se apresentam em nossa vida. Situações fechadas, situações difíceis e às vezes parecendo até impossíveis, né? A irmã Roberta compartilhou com a gente o testemunho do avô dela, né? Já idoso, e eles anos orando, parecia impossível que um dia ele se encontraria com o Senhor e se converteria, né? Mas quando chegou o tempo de Deus, aconteceu, e Deus agiu no tempo dele, Deus fez no tempo dele, porque o nosso Deus é assim. Então, tem situações que parecem impossíveis, muitas, né? Mas Deus está à frente até mesmo das situações que para nós parecem impossíveis, assim como Jericó. Para o povo de Deus, para o povo hebreu, meu Deus, impossível entrar aí em Jericó e ainda mais vencer essa batalha. Nós vamos sair daí, né, bem machucado, né, pelo menos. Mas Deus estava chamando eles a confiar. Não, vocês vão vencer essa batalha porque eu dei essa cidade a vocês, né? Mas o texto não começa falando do poder de Jericó, irmãos. Nós lemos aqui. O texto está falando que a cidade está fechada, não está falando? No versículo 1, né? Mas o texto não está exaltando em primeiro lugar a fortaleza dessa cidade. Mas o texto que nós lemos aí em 5, do 13 ao 15, está exaltando o poder de Deus. Está mostrando que Deus está presente e isso muda tudo, né? Para o povo sozinho era impossível, mas Deus estava presente e isso muda tudo. Se Deus não estivesse presente, se Deus não estivesse no controle, provavelmente eles iam tentar entrar ali, né? E com certeza sairiam perdedores dessa batalha. A mesma coisa nós, né, irmãos? A mesma coisa nós. Quantas batalhas, às vezes, a gente dá o vacilo de querer batalhar sem Deus, de querer batalhar antes da devida comunhão com Deus.
antes da oração, antes da comunhão com Deus, né? E aí a gente fica lá todo bobinho, né? Não leu a Bíblia hoje, não leu amanhã, não orou, né? Aí vem a luta. Como é que você vai lutar se você não está devidamente preparado? Se você não está devidamente ligado com Deus, está com você, mas você está com Deus? Você está firme com Deus? Porque muitas vezes a gente perde uma batalha, perdemos algumas vezes em algumas situações e às vezes quer até culpar Deus. Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo, né? Mas na verdade éramos nós que estávamos o quê? Com os nossos ouvidos, com o nosso coração fechado, né? Distante da palavra, distante da oração. Então Deus nos chama hoje, né? A Bíblia diz que nós estamos numa constante batalha, né? Uma constante batalha. Nós temos a nossa carne e temos também nós o espírito. Então, há uma constante batalha entre a carne e o espírito. E essa batalha, ela é diária. Tanto que a Bíblia nos manda andar revestidos de uma armadura, né? Todo crente é um soldado. Todo crente precisa estar preparado, né, para as suas batalhas. Então, precisamos estar revestidos da armadura de Deus, né? E ligados com o Senhor, em plena comunhão com Deus, todos os dias de nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Então, versículo 1 aí do capítulo 6, diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém entrava e ninguém saía. Aí olha aí o que vai dizer o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então Jericó era uma fortaleza, mas Deus disse: olha, Josué, eu entreguei na tua mão o rei e tudo que tem em Jericó. Eu entreguei na sua mão. Então, irmãos, quem é que está entregando Jericó nas mãos de Josué? Deus, o próprio Deus. Eu creio, irmãos, que Josué, quando ouve isso, ele se sente o quê? Encorajado, né? E aí ele, né? Vem com Josué lutar em Jericó, vamos lá, Jericó. Aí ele se anima, né? Vamos então lutar contra Jericó, porque Deus diz que nos entregou essa cidade. Então, irmãos, diante daquele cenário, Deus fala com Josué: tenho dado na tua mão Jericó. Deus declara a vitória antes que qualquer coisa aconteça. Mas essa declaração de Deus não elimina o caminho da obediência. Deus disse para Josué: Jericó é de vocês, né? Mas vocês precisam o quê? Obedecer. Precisa seguir as minhas ordens. Irmão, que nem nós. Nós também estamos caminhando para nossa Canaã, não estamos? Estamos caminhando para a nossa terra prometida? Estamos. Deus disse: você que crê em Jesus estará comigo eternamente, face a face. Então nós temos uma promessa linda que vai acontecer? Vai, né, irmão? Nós cremos, mas isso não elimina a nossa responsabilidade de obedecer. Enquanto estamos aqui, precisamos ouvir a vontade de Deus e sermos obedientes a toda a vontade de Deus que está na sua palavra. Deus é tão bom que deixou a vontade dele escrita para nós, né? Para a gente conhecer, ler, e não só ler, mas guardar na nossa mente e no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, Deus quer que sejamos obedientes, porque na nossa caminhada cristã existe algo chamado santidade, né? Sermos separados. Então, conforme caminhamos na presença de Deus, né? Precisamos crescer em nossa fé. Aquilo que a gente praticava lá no começo da nossa caminhada, que não era bom, né? A gente não pode praticar agora. Já temos um tempo caminhando com Deus. Por quê? Porque Ele deseja que a gente desenvolva a nossa fé, que a gente desenvolva o nosso conhecimento da palavra, né?
A gente estava falando aqui agora há pouco no das mulheres, né? No momento de oração das mulheres. Que quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente precisa falar o quê? Somente o que está na palavra. Eu não posso falar de mim mesmo. Mas como que eu vou falar o que está na palavra se eu não conheço essa palavra? Então, eu preciso conhecer. Mas muito mais que conhecer, viver. Obedecer, né? Por quê? Por causa do nosso testemunho diante dos homens. Então, isso nos ensina que a promessa de Deus não substitui o processo. A promessa de Deus sustenta, né? Nos sustenta nesse processo. A base da fé não é o que nós vemos, mas o que Deus diz. Irmãos, olha, se a nossa base de fé fosse o que a gente vê, a nossa fé não seria sustentável. Você olha para o povo de Deus, estava ali olhando para Jericó, meu Deus, nós vamos perder, né? Se não fosse Deus, né? Nós vamos perder. A gente também não é diferente. A gente está no mundo em que as coisas estão cada vez mais difíceis. E vai piorar, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que quanto mais se aproximar a volta de Jesus, mais a coisa vai ficar esquisita, né? E muitas vezes a gente pode olhar para todo esse contexto e pensar: meu Deus, nós vamos perder, né? O inferno está avançando, as coisas ruins estão piorando, tudo que não presta está virando o certo, né? Está virando o padrão da sociedade. Como é que nós vamos fazer para viver nesse mundo, né, irmãos? São os nossos desafios, as nossas muralhas, né? Coisas que nós, como crentes, precisamos enfrentar. Mas aí, sempre que os irmãos tiverem esse tipo de sentimento, os irmãos lembram da história do Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, né? Por quê? Porque para eles também parecia impossível viver aquela situação naquele momento. E quando parecer para nós difícil, impossível viver as situações, né, que nós vivemos, no momento que nós vivemos, nós devemos nos lembrar que existe uma cidade santa, que nós estamos caminhando para lá e que o nosso general é Cristo. Então, é batalha ganha, é batalha vencida, mesmo que os soldados possam sair feridos às vezes, né? Nós temos uma vitória final anunciada, mas no percurso nós iremos passar por situações difíceis. Não adianta a gente esperar flores o tempo todo. Mas nós cremos que Deus está no sustento da nossa vida, né, irmãos? E isso é suficiente. Isso é o que nós precisamos. Então, o povo está diante de um muro intacto, mas Deus já afirmou o resultado. E a vida com Deus é assim. Nós caminhamos sustentados pela palavra, mesmo quando a realidade ainda não mudou. O povo ainda está em Gilgal. A realidade deles ainda não mudou. Eles ainda não conquistaram tudo que estava prometido por Deus. Eles estavam ali para conquistar aquele território, assim como nós. Nós já estamos, graças ao Senhor, salvos, né? Mas ainda não conquistamos tudo. Nós ainda alcançaremos o nosso lugar face a face com o Senhor, né? Ainda alcançaremos o céu. Ainda estamos na caminhada, né, irmãos? Mas nós caminhamos sustentados pela palavra. Mesmo ainda não estando no céu, sem o domínio, sem a influência do pecado, mas nós vivemos nesse mundo crendo, sabendo que estaremos com o Senhor um dia. E aqui caminhamos sustentados, precisamos caminhar sustentados, não pelo que vemos, não pelo que sentimos, não pelo que pensamos, mas sustentados pela palavra de Deus, né? Então, irmãos, agora nós vamos ver a estratégia divina nos versículos de 3 a 5, aí do capítulo 6 de Josué. Deus, no 2, disse que eu entreguei Jericó em suas mãos, então Deus agora vai dar a estratégia para o povo do que eles devem fazer para conquistar Jericó. Diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra,
Rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, olha só essa estratégia que Deus dá para o povo, né? Deus dá instruções o quê? Detalhadas. Durante 6 dias, vocês vão fazer isso. Vocês vão dar uma volta lá em volta de Jericó, né? Mas no 7º dia, quantas voltas vocês vão dar? 7 voltas, né? E depois todo o povo vai fazer o quê? Grande grita, né? Gritar bem alto. Então, o povo deveria rodar uma vez por dia durante 6 dias. No 7º, dar 7 voltas. Então, os sacerdotes tocariam trombetas e ao final o povo gritaria. Irmãos, será que, né? Vamos pensar. Será que existe alguma lógica militar nisso que Deus falou para eles? Como assim, Deus? Nós vamos ficar dando voltinha na cidade? Como é que vai ser esse negócio, né? O povo de Jericó já tinha um certo medo do povo de Deus, porque eles já tinham ouvido falar o que Deus fez lá no Mar Vermelho e o que Deus fez lá derrotando alguns reis, né, que o povo precisou passar por suas cidades. Então, o povo de Jericó já tinha um certo medo. Quando o povo hebreu, né, ainda vem se aproximando de Jericó, eles começam, meu Deus, estão chegando, né? Eles estão chegando. Mas aí, quando chega na hora, qual a estratégia do povo? Eles deviam pensar, vão chegar dando flechada em nós, né? Vamos chegar derrubando já, né? Mas qual a estratégia que Deus dá? Vocês vão apenas caminhar em volta da cidade, né? Vocês vão dar uma voltinha. No 7º dia, 7 voltas. O pessoal de Jericó devia ficar olhando aquilo assim, meu Deus. O que eles estão fazendo, né? Eles deviam estar meio desconfiados, mas o que esse povo está arrumando, né? É uma coisa que para ele não tinha assim, muita lógica, assim, militarmente falando, né? Não era assim que se conquistava uma cidade fortificada, né? Aqui no meu comentário aqui da minha Bíblia, está falando sobre essa parte de como que se fazia para conquistar uma cidade que tinha esses muros grandes assim. A estratégia era fazer aberturas nesse muro para tentar se infiltrar e entrar na cidade, ou sitiar a cidade, ficar lá do lado de fora, não deixa ninguém sair, né? Ninguém daquela cidade sair, até que acabasse toda a água, todo o alimento, todo o suprimento, eles ficariam presos ali dentro, se enfraqueciam, morriam, e assim o povo conquistaria, né, aquela cidade. Mas não foi assim que o povo de Deus fez. Eles ficaram dando o quê? Voltas. Então, não é assim que se conquista uma cidade fortificada. Mas esse é o ponto. Deus não estava ensinando técnicas de guerra. Deus estava ensinando sobre dependência. Né? Não é você, gente, que vai derrubar essa muralha, não. Sou eu. Vocês têm apenas que depender, confiar. Que nem nós, né? Nós precisamos aprender, depender e confiar em Deus. A caminhada, às vezes, vai apresentar as muralhas grandes que nem Jericó para nós. Difíceis, né? Mas nós precisamos aprender, depender e confiar, que não é uma tarefa fácil. Geralmente a gente quer meter o bedelho, né? Geralmente a gente quer dizer para Deus, não, Deus, vou fazer assim porque acho que assim é melhor, né? Sejam nas pequenas decisões ou nas grandes decisões da nossa vida, né? Mas muitas vezes nós precisamos só ficar quietinho, depender e confiar em Deus.
Deus não está chamando o povo para entender o seu método. Deus está chamando esse povo para obedecer a sua palavra. E isso confronta a nossa tendência de querer controlar tudo. Nós somos controladores, né? Nós somos controladores. A gente tem mania de querer saber. Começou lá no Éden, né? Começou lá no Éden. Deus falou, não come, não come. Não come daquele fruto, vai dar problema. Mas aí foram lá, né? Não, eu acho que é melhor comer. Aí, né? O resultado depois. Então, nós temos essa tendência a sermos controladores, mas nós não podemos ser. Quem precisa controlar tudo é Deus. Quem tem que estar no controle da nossa vida é o Senhor, né? Então, nem sempre Deus explica os seus métodos, né? Nem sempre. Ele nos orienta. Então, a nossa resposta correta para Deus não é ficar questionando Deus, mas confiar. Se o Josué tivesse ficado falando para Deus, Deus, tem certeza mesmo? Uma voltinha cada dia? Você vai estar certo, Deus? Você viu Josué questionando Deus? Não, ele apenas acatou, irmãos. Ele creu, ele confiou que aquilo, se Deus está falando, é isso aí mesmo, nós vamos, né? É isso. E a gente é a mesma coisa. A palavra de Deus manda nós perdoar. Então, se Deus mandou, eu faço. A perdoar aquele infeliz que me fez isso. Não perdoa, não. Aí vai contra o quê? A ordem de Deus. Mas a nossa tarefa não é ficar questionando Deus, né? A nossa tarefa é obedecer e confiar que isso é o melhor. Se Deus está mandando, a gente faz. Tem coisa que não é fácil, mas se Deus mandou, a gente faz. Perdoar talvez seja uma dessas coisas, né, irmãos? E aí, irmãos, nós vemos aí no versículo 10 algo muito importante também sobre a questão do silêncio. No versículo 10, né? O silêncio como disciplina espiritual. Versículo 10 diz assim: porém, ao povo ordenara Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga gritai. Então, gritareis. A gente viu aqui nos versículos de 1 a 5 que Josué recebe de Deus a vitória, né? Deus já declara de antemão a vitória, Deus dá a estratégia. Nos versículos seguintes, que é do 6 até o 9, a gente vê Josué passando essa orientação para o povo, porque ele creu e passou para o povo as orientações de Deus. Mas aqui no versículo 10 ele fala, olha pessoal, a instrução de Deus é essa, essa e essa. Mas o povo, durante esse tempo que está lá andando ao redor de Jericó, como é que o povo tinha que estar? Quieto, vocês só vão andar, vocês só vão dar a volta na cidade, não pode falar nada, tem que ficar quieto. Só quando Deus mandar, só quando Josué der a ordem, é que vocês vão gritar com um grande grito, tem que ser um gritão mesmo, né? Então, Josué ordena o povo e permaneça em silêncio durante a marcha. Nenhuma palavra deveria ser dita. Esse silêncio não é apenas a ausência da fala, é uma disciplina espiritual. Diante de um desafio tão grande, irmãos, seria natural falar, isso não vai dar certo. Esse povo, vocês lembram que eles eram filhos daqueles reclamão, né? Vocês lembram? Eles eram filhos dos reclamão lá do deserto. Então, ele está rodeando lá a cidade, de repente, um vira e fala, isso não vai dar certo. E quando um fala, isso não vai dar certo, e começa, todo mundo começa. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E, de repente, o povo poderia começar a fazer com Josué, que nem fazer com Moisés. Ô, Josué, olha só para que coisa que você trouxe nós. Não era melhor nós ter ficado lá no Egito? Era melhor nós morrer no deserto, Josué, do que nós estar aqui agora rodeando essa cidade para não acontecer nada, né? E aí, eles precisavam ficar em silêncio. Deus estava ali ensinando disciplina. Vocês precisam me obedecer em silêncio.
né? Mas Deus ali não permite esse tipo de fala entre eles, de dúvida, né? Vocês têm só que confiar, né? Porque as palavras que a gente diz revelam e alimentam o nosso coração. A murmuração, peraí, irmãos, rapidinho, porque a voz está. Deus não deu ali para o povo oportunidade para murmuração, né? Porque a murmuração o que enfraquece, gera dúvida, né? O silêncio muitas vezes protege a nossa fé. Ele impede que o coração se desvie daquilo que Deus disse. Há momentos na vida em que falar não ajuda. Há momentos em que o mais necessário é calar e confiar. Irmãos, aquele povo precisava apenas calar e confiar de que no final Deus faria exatamente aquilo que ele disse que iria fazer. Mesma coisa nós, né? Muitas vezes, algumas palavras que nós usamos mais nos enfraquecem do que nos fortalecem. Então, muitas vezes, quando o nosso sentimento é de medo, de dúvida, né? A melhor estratégia é ficar quieto e busca a palavra, busca a oração. Se fortalece em Deus, né? E quando for para abrir a nossa boca, que seja para dizer palavras que edificam, palavras que apontam para Deus, apontam para Cristo, apontam para o céu, para a nossa vitória final, que é a nossa Canaã, a nossa terra prometida ao lado do Senhor eternamente. Então, irmãos, aquele povo também precisava se manter constante diante de um resultado ainda invisível, né? No versículo 11 diz assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Aqui, a partir do 11, ele começa a mostrar que o povo obedeceu justamente às ordens que Deus deu através de Josué. Então, no primeiro dia, eles foram lá e deram o quê? Uma volta, né? Se você continuar lendo, vocês vão ver que vai ter o segundo dia, eles vão dar a segunda volta. No primeiro dia, irmãos, olha só, no primeiro dia, eles devem ter ido tudo bobo, né? Vamos lá, Deus disse que é nossa, né? Já deram a primeira volta. No segundo dia, ainda estava ali, vamos lá, pessoal, vamos lá, né? Animados. Foi dando o terceiro dia, o quarto, será que o ânimo era o mesmo? Né? Quinto dia, nós estamos rodeando isso aí, não acontece nada, né? Então, eles precisavam ser constantes, mesmo diante de um resultado ainda invisível. Eles tinham ali a promessa, eles tinham que confiar. Mas o resultado eles estavam vendo já? Não estavam vendo. E isso, irmãos, continuar mesmo sem ver se chama o quê? Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não consegue ver. Então, o Senhor espera de nós essa fé, espera de nós essa constância, né? Deus disse para eles, olha, durante 6 dias o povo caminha, né? Vocês devem caminhar, no 7º vai acontecer isso. Então, eles caminham por 6 dias e nada acontece. Os muros estão lá, de pezinho ainda, fortes ainda, né? Não tinha caído nem um tijolinho ainda para ter um bocadinho de esperança, né, irmãos? Mas estava lá o murão em pé e eles constantes, eles não pararam de fazer o que eles tinham que fazer, né? Então a cidade ainda está fechada, não tinha nem sinal de mudança. Porque muitas vezes nós associamos a ação de Deus com resultados imediatos, né? Mas o texto mostra que existe um tempo em que Deus trabalha sem que possamos ver, né? Muitas vezes a gente não vê fisicamente o que Deus está fazendo, mas nós precisamos crer que Ele está fazendo, né? Igual quando a pessoa fala assim, tem tanto tempo que eu não sinto a presença de Deus,
eu não vou mais na igreja não, porque lá no culto, sei lá, eu entro desse jeito e lá no culto eu fico desse jeito, quando eu saio eu tô do mesmo jeito, né? Eu acho que Deus não quer mais falar comigo não. Você não sente, mas isso significa que Deus não está presente naquele culto? Ainda bem que a nossa fé não depende dos nossos sentimentos, né? Ainda bem que a nossa fé não depende das nossas emoções, ainda bem. Porque se fosse depender de como eu estou me sentindo, do que eu estou pensando, a gente abandonaria Deus rapidamente, né? Mas, mesmo às vezes você achando que a sua oração não está passando do teto, Deus não está ouvindo, Ele está. Você está sentindo que Ele não está ouvindo, mas Ele está ouvindo. Porque a palavra diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Então, se a palavra está dizendo que Ele está ouvindo, Ele está ouvindo, né? Se você não está sentindo, peça a Deus, né? Que mude isso no seu coração, né? O culto, não senti tanta presença de Deus nesse culto, mas será que Deus não estava presente no culto? Estava presente no culto, né? Às vezes você não sentiu porque talvez estava na sua mente algum problema, alguma situação, talvez porque não temos buscado, pode ter várias circunstâncias, né? Mas se isso está acontecendo com você, peça a Deus. E Ele é fiel para tratar isso também na sua vida. Mas o fato de você não sentir não significa que Deus não esteja fazendo, Ele está, né? Nesse mundo tão cruel, nesse mundo tão difícil, por que, que Deus permite algumas coisas? Por que, que certas coisas difíceis acontecem, né? Será que Deus se esqueceu de nós, né? Muito pelo contrário, Deus está fazendo exatamente aquilo que está revelado na sua palavra. E vai chegar um momento em que Ele vai o quê? Vai voltar. E tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar. Cabe a nós o quê? Permanecer firmes, constantes, né? Crendo na promessa. Deus disse que vai fazer, então Ele vai fazer, né? E o tempo de Deus, né? Então aquele povo precisava ficar em silêncio, confiando apenas em Deus, e no momento de Deus ele agiria. A gente vai ver aí no capítulo 6, né? Só continuar aí do 15 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. O que aconteceu depois? No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá quem? Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Deus e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então o texto está mostrando que no 7º dia era o tempo de Deus agir. No 7º dia a rotina muda. Depois das voltas, Josué dá a ordem: gritai, porque o Senhor vos deu a cidade. O povo grita e os muros caem. O texto é direto: o muro caiu abaixo. Irmão, você imagina aquela coisona grandona, aquele murão lá, forte, de repente, abaixo, né? Não foi caindo um tijolinho por cada vez, caiu tudo uma vez, né? Então, os muros caem abaixo. Isso acontece no momento determinado por Deus. Nem antes e nem depois.
Então, isso nos ensina que Deus age no seu tempo. No seu tempo. Às vezes a gente quer uma resposta rápida de Deus, mas Deus age no seu tempo. E o tempo de Deus, a vontade de Deus é que é boa, é que é perfeita e é que é agradável. Muitas vezes a gente fica até meio decepcionado, né? Puxa, Deus, podia, né? Resolver isso aqui mais rapidinho, né? Mas o tempo é de Deus. Temos que lembrar que Deus está trabalhando na nossa vida, em tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos. O processo às vezes é difícil, é doloroso, mas quando passa, você já tiver essa experiência, uma coisa difícil, que às vezes você até pensa que Deus não está vendo, não está agindo, e aí depois quando passa, meu Deus, foi por causa do Senhor que deu para passar, porque se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido passar por essa situação, né? Então, a obediência não controla Deus. A nossa obediência não controla Deus. Ah, vou obedecer para Deus fazer o que eu quero, né? Você sempre obediente, para Deus fazer o que eu quero, né? Então, essa obediência ela não controla Deus, né? Mas ela nos coloca numa posição de submissão a Deus. Aí a coisa muda. Quando estamos submissos, obedientes e submissos à vontade de Deus, né? Então ele age na nossa vida da maneira que ele quer. E esse agir de Deus é que é bom para nós, né? Então, o milagre não acontece quando o povo quer, mas quando Deus decide. E quando Deus decide, acontece, né? Quando Deus decide, acontece. Nós precisamos crer nisso. Que Deus está no controle da história, no controle da nossa vida, né? E no momento certo, Deus agirá, né? E aí, o livro que nós estamos estudando, né, irmão? Né, pastor? Conquista da Terra Prometida, o pastor Augusto Nicodemos trouxe algumas lições práticas. O que é que nós aprendemos, né? O que é que nós podemos aplicar na nossa vida com tudo isso, né? A primeira que ele traz aqui é que nós temos inimigos poderosos que precisam ser vencidos em nossa jornada em direção à vida eterna. Alguém tem dúvida disso? Nós temos inimigo. Ontem o pastor ia falar pastor Marcos. Ontem o irmão Marcos falou que nós temos inimigos, como a nossa própria carne, né, irmão? Como a nossa própria carne, como o pecado, como o próprio Satanás e seus anjos. Nós temos inimigos, né? Que nós precisamos enfrentar. Aí a palavra de Deus manda nós enfrentar esses inimigos assim, sem arma nenhuma, né? Claro que não. Temos que estar bem preparados com a armadura do Senhor, né? Então, a Bíblia diz que nós temos muitos inimigos nesse mundo que ficam no nosso caminho, servindo de obstáculo. Entre eles estão a nossa carne, o próprio diabo, seus anjos e o mundo caído. E esses três combinam os Jericós, que tentam nos impedir de avançar na nossa caminhada, né? E aí resulta nessa combinação o quê? Tentações fortes e repentinas, né? Quantas vezes somos tentados, né? A cair, a pecar contra Deus. Hábitos pecaminosos, situações que nos provocam e nos desafiam, né? A gente riu um bocadinho com a irmã Carol aqui, que alguém falou, ela falou isso, aí a Carol falou assim, que me deu uma raiva, né? Porque nós temos a nossa carne, às vezes nós ficamos com raiva de umas coisas, né? Então, tem situações que nos provocam, nos desafiam. Nós temos também a questão do medo, do desânimo, da incredulidade. Nós temos questões de dor, de sofrimento, de doença, de fracasso, né? Então, tudo isso se levanta diante de nós, na nossa caminhada, como as muralhas de Jericó, né? Então, nós travamos uma batalha contínua. E é por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ser soldados, né? A igreja é um grande exército, o general é Cristo, né? E cada componente desse exército precisa estar bem preparado, né? Com
Armadura do Senhor. A próxima aplicação que o pastor Augusto Nicodemos traz é que todas as vitórias que temos nesse mundo vêm de Deus, né? A gente viu aqui no texto de Josué, capítulo 6, que a vitória, que a estratégia ali que Deus dá não tinha muita lógica, não tinha lógica militar, né? Então foi as voltinhas que o povo deu em volta de Jericó que derrubaram aquela muralha? Não. Então, quem derrubou aquela muralha? Quem deu a vitória? Foi Deus. Então, irmãos, todas as vitórias que temos nesse mundo vêm de Deus, né? Todas as vitórias que temos nesse mundo vêm de Deus. A gente está falando aqui que nós temos as lutas, né? Nós temos nossas batalhas, temos as nossas muralhas de Jericó na nossa frente, mas também não é só luta não, né, irmãos? Tem muitos momentos em que Deus nos dá a vitória, nos dá coisas boas, coisas que nos deixam felizes, alegres na presença de Deus, gratos. Aí tu vai lá e fala, eu trabalhei muito para conseguir, hein? Né? Nossa, como eu me esforcei, como eu sou bom, né? Não foi sorte. Não foi sorte. Depois dizem que foi sorte, né? Já viram o pessoal postar, né? Depois dizem que foi sorte, né? Então, nós estamos lá, diante da Jericó, o negócio tá feio, né? Aí a gente não tem força para vencer. Nós não temos força no próprio braço. Então, quem vem, cuida e faz e nos dá a vitória é Deus. Mas quando chega na hora de dar os créditos, a gente dá a nossa própria força, né? Eu que fiz, eu que estudei, eu que me esforcei, eu que trabalhei, eu. Não, né? Igual o Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? Não somos nós, irmãos, nós precisamos reconhecer isso. Que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que conquistamos vem de Deus. Se você é bem inteligente, que todo mundo aqui é porque Deus tem te capacitado. Se você tirou boas notas, porque Deus te capacitou. Você fez a sua parte de estudar, mas Deus abriu sua mente para você entender aquela matéria, né? Se você está firme com Deus, é porque Deus tem trabalhado na sua vida. Cada vez que a Bíblia é aberta, para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e você entenda a palavra e fique cada vez mais firme. Então, tudo que temos, somos, vem de Deus. Não podemos esquecer, né? Não podemos tomar o crédito. E aonde está isso? Eu estava com medo. Desculpa. E aonde está isso aqui no texto, irmãos? Quando o texto fala aí no versículo 18, Josué fala assim, ó, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenados, não as tomeis, e assim tereis maldito o arraial de Israel. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Então, quer dizer, o que Deus mandou? Vocês vão entrar em Jericó, vocês vão vencer Jericó, e o que acontecia após as batalhas? Tinha lá os despojos, né? Que o povo pegava para si. Mas nessa situação aqui, Deus falou, vocês não vão pegar nada. Vocês vão lá, vocês vão vencer a batalha, mas vocês não podem pegar nada para vocês. Se vocês continuarem lendo aí, vocês vão ver que alguém pegou alguma coisa. Alguém desobedeceu. Foi o Acã, né? Alguém desobedeceu e vai dar um problemão na frente, né? Mas Deus mandou não pegar os despojos. A única coisa que eles iam pegar era o quê? Todo ouro, toda a prata, que seriam usados aonde? No templo do Senhor lá na frente. Então os despojos eram de quem? De Deus. Deus está mostrando para eles que a honra da vitória não era do povo, não era das pessoas, era do próprio Deus, né? Então não era para eles pegarem despojos, porque quem estava dando aquela vitória, quem estava guerreando, era Deus, né? Então os despojos eram para Deus, e ninguém deveria pegar nada indevidamente para não amaldiçoar o arraial, né? Então, irmãos, com nós é a mesma coisa, né? A vitória nunca vem das nossas próprias mãos, mas vem de Deus.
E a última aplicação diz que Deus é misericordioso com pecadores. Irmãos, isso aqui me chama muita atenção. É quando ele fala de Raabe, né? Josué está dando as ordens ali, vamos, que agora é a hora, né? Vocês vão entrar na cidade, não pode pegar os despojos e vocês têm que poupar. Todo mundo aqui vai morrer hoje. Só quem não vai morrer hoje? A Raabe e a sua família. Por quê, irmãos? Raabe, ela estava no meio de uma cidade condenada, né? No meio de idólatras, no meio de pessoas que odiavam a Deus, que praticavam coisas terríveis, né? Na sua fé, lá na sua religião, né? E eles já ouviam falar um pouco da história do povo hebreu, já estavam meio temerosos, né? Só que eles já ouviam falar da história do povo de Deus, que o povo de Deus estava se aproximando, que o Deus do povo hebreu era um Deus forte e poderoso. Então, eles já tinham notícias sobre o povo de Deus. Eles poderiam crer e se converter? Se eles estavam ouvindo e já sabendo tudo que esse Deus estava fazendo, eles não tiveram a oportunidade de ouvir e crer? Tiveram, mas eles não quiseram. Eles disseram não para Deus. Mas teve uma moça chamada Raabe que, ouvindo as notícias que chegavam até ela, creu em seu coração que Deus, o Deus do povo hebreu, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus e poderoso Deus, e resolveu entregar a sua vida a Deus. Então, Deus não matou Raabe como aconteceu com toda a outra cidade. Deus poupou a vida dela, mas não só dela, como de toda a sua família. A fé de Raabe se estendeu, né? As bênçãos da fé de Raabe se estendeu também para a sua família. Então, irmãos, Deus mostra misericórdia com os pecadores? Mostra. Se mais pessoas tivessem se convertido, também seriam poupados, né? Vocês lembram lá do Abraão perguntando para Deus, Deus, e se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir assim mesmo a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Aí vai diminuindo, né? E se tiver 40, se tiver 10, aí no final só sobra o Ló mesmo, né? De justo, né? Então, nem era tanto assim, né? Mas Deus teve misericórdia, porque Deus tem misericórdia de pecadores. Jericó era uma cidade condenada, mas se pessoas ali crescem, Deus os salvaria, Deus os pouparia, assim como aconteceu com Raabe. Irmãos, rapidinho, prometo, pastor, quando eu era pequenininha, vocês não riem, eu morava na casa de minha avó, lá em Nova Suíça, né? E a casa da minha avó era cheia de gente, morava as 15 pessoas na casa só. Então era criançada, os tipos lá, os tipos pra cá, mas era bom. E assim, tinha um dos meus tios que a gente falava que ele pegava espírito, porque ele era envolvido com macumbaria. Então, todas as vezes que ele bebia muito, o que acontecia? Ele chegava em casa, pegava o espírito, e ele ficava lá todo se tremendo, e ia para cá, ia para lá. E quantas vezes eu fui posta, não só eu, como os meus primos e irmãos, fomos postos diante dele, para ele fazer as suas rezas e dizer coisas que até hoje eu não entendo bem, né? E quantas vezes eu fui exposta a essa situação? A família católica, mas não praticante, né? Mas mesmo assim acontecia isso dentro de casa, uma coisa muito esquisita, né? Mas aí um belo dia, eu estava brincando de pique-esconde na rua, com 7 anos de idade. Vou começar a chorar. Com 7 anos de idade, e uma amiga falou assim, vamos no culto? Hoje, era uma quarta-feira. Eu achei que era amigo oculto, porque eu não sabia que era culto. Aí eu falei, vamos, né? E aí era uma quarta-feira à noite, quando eu cheguei era a casa da irmã Davina, irmãos. Olha, teve história bíblica, teve biscoito. Biscoito me ensinar. Tinha um povo ali diferente.
né? Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus. E aquilo, daquele dia para frente, o Senhor transformou a minha vida. Por quê? Deus tem misericórdia de pecadores, né? Então, como Deus agiu na minha vida, com certeza você tem a sua história também. Você teve o seu momento de crer. Mesmo quem nasceu num lar cristão, teve o seu momento de crer, de entender tudo que Deus fez por sua vida. Nós devemos ser gratos, muito gratos. Assim como Raabe estava numa cidade condenada, nós estamos no mundo condenado. O seu final será a destruição. Mas Deus, pela sua misericórdia, olhou para cada um de nós e nos deu salvação. Por quê? Ele tem misericórdia de pecadores. Então agora nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Vamos pedir ao Senhor para nos manter firmes, né? Diante das batalhas que nós enfrentamos. E sempre crendo que se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele prometeu um céu. Ele prometeu uma Canaã para todos nós. E Ele cumprirá. Nós chegaremos lá, mesmo diante das situações adversas da vida. Amém, irmãos? Amém. E agradecer também a Deus que foi misericordioso, né? Eu estava preocupada com a questão da voz e Ele foi misericordioso. Agradecer. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. O Senhor é bom, ó Deus. Como nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Ó Pai, nesse momento da palavra, o Senhor deu ao seu povo uma missão de ter fé, de confiar, Senhor, para que pudesse entrar naquela cidade, para que aquelas muralhas pudessem cair, ó Deus. E a sua palavra nos ensinou que não foi o povo, não foram as pessoas, ó Deus, que agiram, mas o Senhor agiu e o Senhor deu vitória. A tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá, Deus? Ó Pai, sempre reforça isso no nosso coração. Nunca nos deixa duvidar, porque o nosso coração às vezes é vacilante, Senhor. Muitas vezes duvidamos, muitas vezes ficamos com medo, Pai. Mas nesses momentos, ó Pai, nos lembra, Deus, dessa mensagem. Nos lembra, Deus, da sua palavra. E coloca em nós, ó Deus, esse sentimento que houve no coração de Josué. Mesmo diante de um grande desafio, Senhor, ele confiou que o Senhor faria aquilo que o Senhor disse que faria. E de igual forma pedimos que o Senhor haja em nós também, ó Deus. Mesmo nos momentos de dor, de luta, de situações difíceis, nos encoraje, ó Deus. Nos ajude a confiar que o Senhor está no controle, de que o Senhor agirá e de que nós chegaremos, ó Deus, à nossa parada final, que é estar na sua presença eternamente, livres de toda luta, livres de toda dor, livres, ó Deus, da influência do pecado. Nossas lágrimas serão enxugadas, ó Deus, e teremos eternamente paz, alegria ao seu lado, Senhor. Ó Pai, não nos deixe esquecer nunca, jamais das suas promessas. Obrigada por nos deixar o seu grande memorial, que é a sua palavra. Nos ensina, nos ajuda apenas a buscar como devemos a sua palavra e também uma vida de oração. Tenha misericórdia de nós, nas nossas falhas, e nos dê, ó Pai, sempre oportunidades, ó Deus, para melhorar, para estarmos mais firmes com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.